mundo que eles pensam conhecer é apenas uma sombra da realidade escondida atrás dos muros de Susa. Bem-vindos a uma era onde o poder não era medido em moedas, mas no número de almas que tremiam à mera menção de um único nome. Aconteceu nos dias de Assuero. Pare o tempo aqui. Não ignore estas palavras. Em termos hollywoodianos, esta é a cena de abertura que revela a magnitude do desastre que está por vir. Mas quem era esse homem, de fato? Para os gregos, ele era Xerxes I, o colosso que tentou subjugar a Europa. Para seu povo, ele era o rei dos reis. Um homem que não pisava na terra, mas sim nas expectativas de um império que nunca dormia. Imagine o mapa. Da Índia, a terra das especiarias preciosas e dos elefantes de guerra que pareciam montanhas ambulantes, a Etiópia, a fronteira do mundo conhecido, a terra do ouro negro e do sol eterno. Não eram apenas países, eram 127 províncias. Consegue imaginar? 127 governadores, 127 exércitos diferentes, 127 línguas que amaldiçoavam e abençoavam o mesmo homem. Se cada província fosse uma fronteira, levaria anos para atravessar o domínio de Assuero. Mas é aqui que a intriga se torna sombria. Manter um império desse tamanho unido não se conquista por meio da diplomacia. Conquista-se por meio de uma rede de espionagem que envergonharia as agências modernas. Dizia-se que o rei tinha olhos e ouvidos em todos os cantos. Se você sussurrasse uma traição na fronteira com a Índia, o carrasco já estaria esperando por você em Susa antes mesmo de você terminar a frase. Assuero vivia em um paradoxo cinematográfico. Ele era o homem mais poderoso do planeta, mas também o mais paranoico. Você sabia que, segundo as crônicas antigas, os reis persas nunca permitiam que ninguém se aproximasse deles sem ser convidado, sob pena de morte imediata? Até o ar que respiravam era filtrado por protocolos de sangue. A história do nosso romance começa no 3º ano de seu reinado. Um ano crucial. Assuero acabara de esmagar rebeliões no Egito e na Babilônia. Suas mãos estavam manchadas de sangue e seu ego inflado pela vitória. Mas, nas sombras dos salões de mármore, os sábios e astrólogos contemplavam as estrelas com terror. Eles sabiam algo que o rei desconhecia. Sabiam que quando um homem atinge o ápice da glória, o único caminho que lhe resta é o abismo. A cidadela de Susa, onde nossa história começa, não era apenas um palácio. Era um labirinto de intrigas. Disse que seus alicerces foram construídos sobre os tesouros saqueados de nações inteiras. As colunas eram cobertas de lápis-lazuli e ouro. Mas, se você prestasse atenção, o vento entre as pedras parecia sussurrar os nomes dos reis que tombaram diante dele. Por que começar a história nos mostrando este mapa gigante? Porque o destino está prestes a jogar uma partida de xadrez, onde as 127 províncias são apenas o tabuleiro. E aqui está a pérola deste primeiro episódio, o segredo que os livros de história às vezes esquecem de mencionar. Toda essa demonstração de poder, todo esse império que se estendia do nascer ao pôr do sol, estava prestes a ser interrompido não por um exército invasor, nem por uma peste, nem por um terremoto. O maior império que o mundo já viu começaria a ruir por causa de um evento tão privado, tão inesperado e tão insignificante aos olhos dos generais que ninguém o previu. No coração desse gigante de ferro, uma rachadura começava a aparecer. Uma mulher, um banquete e um decreto real estavam prestes a colidir em uma explosão de orgulho que mudaria a genealogia da humanidade. O rei acreditava governar o mundo, mas estava prestes a descobrir que não conseguia governar nem mesmo a sua própria casa. O palco está montado. A luz da tocha oscila. O rei está sentado em seu trono, mas enquanto contempla o horizonte de suas 127 províncias, ele permanece alheio ao fato de que a verdadeira ameaça já está sentada à sua mesa.
O que aconteceu naquele banquete que fez o homem mais poderoso da terra perder o controle? Que segredo a rainha guardava que desencadearia uma contagem regressiva apocalíptica para o povo judeu? Preparem-se, porque no próximo episódio as taças de vinho estarão cheias de algo mais do que vinho. Estarão cheias de uma conspiração da qual não há volta.